lá do Parque Trianon, as autoridades chegando, devem se deslocar ali para a chegada, posicionamento no caminhão para o início dos discursos. A gente acompanha ali. Nossa, tô Flávio rachadinha. Bolsonaro, é isso? A gente vê algumas imagens aéreas neste momento. Então, eles devem se posicionar em cima do caminhão para iniciar os discursos. Lembrando que o ato está marcado agora para as 14 horas, 2 horas da tarde. Tá aí, então, a gente... O cara avisou o seguinte no caminhão, ó, pessoal, o Bolsonaro, nosso presidente, vai vir pegar na mão de todo mundo que tá aqui na frente, então venha todo mundo aqui pra frente pra pegar na mão do presidente. Olha lá, ele foi lá pegar na mão da galera. O Valdemar tá aqui? E junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro... eu quero ver o Valdemar falar. Hoje, neste domingo de... Trump, Trumponaro, tá ali, a faixa. Você viu? Trump, Trumponaro? Tava ali. Não tem ninguém do MBL pra subir um drone lá pra ver? Acho que a maioria da galera do MBL tá bêbada, cai de ressaca da comemoração da semana. Eu tô. Bom, a gente vai acompanhar agora, desculpa, Augusto, mas a gente vai abrir a transmissão ao vivo, porque agora quero ver. Vai começar o hino, né? Do hino nacional. Pela 50ª vez o hino nacional. Eu tava vendo antes ali um pouquinho, cara. Eles cantaram já umas 300 vezes sim. Mas tudo bem. Mais uma vez. Cara, sabe o que eu acho muito louco? Vazia, a manifestação mais flopada da história do Bolsonaro, tá? Essa aí. E ela tá sendo divulgada a todo canto essa semana, principalmente foi muito divulgada pelos maiores canais bolsonaristas. Os maiores canais bolsonaristas estão nesse momento fazendo live. A Oeste, tá todo mundo fazendo live. Acho que teve uma ordem de cima, ó, é pra todo mundo, é foco na manifestação, que é a primeira manifestação de campanha, né? A liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Olha lá, cara. Não chega na metade do MASP. Não chega na metade do MASP. Não tem uma quadra. Não tem uma quadra essa manifestação. Alô, Brasil! Alô, Brasil! Alô, Brasil! Ó! Pela justiça, daí toca a música do Bolsonaro. A execução do hino nacional nesse ato da Paulista, agora já iniciado, 14 horas, 13 minutos, já começam os discursos. Não aceitamos mais esse tipo de injustiça nem ingerência. Senhor, estamos aqui com a resistência. A resistência do Brasil. Aqueles que acreditam que o Senhor ainda é dono de tudo. O apoiador silencioso, e todos aqueles que creem, digam amém. Ele vem, manda o sub e vai embora. Eu já vou devolver o microfone a quem de direito, mas eu não posso deixar de falar que nós estamos aqui pelo chamamento do maior líder de direita da América do Sul, que é o presidente Jair Messias Bolsonaro. Bolsonaro, eu tenho orgulho de servir a minha pátria ao seu lado. Estivemos juntos quando caminhamos pelo meio dos espinhos e chegará um tempo em que Deus ainda vai te honrar, porque eu creio, como toda esta multidão, que não terminou ainda a sua história e a sua chamada. Pastor Silas Malafaia, o nosso sonho é ter a metade da sua coragem. Que Deus dê a todos os brasileiros aqui a metade da sua coragem, porque aí nós já vamos ser um exército maior do que somos. Parabenizo a todo o PL, na pessoa do presidente Valdemar, que trouxe aqui essa grande liderança, os deputados e senadores, os governadores que aqui estão. Obrigado, mensaleiro Valdemar. Dizendo uma coisa, eu gostaria de saber se a Paulista ainda acredita em liberdade. Então diga comigo, sou livre. Tamo junto, obrigado. Mais uma vez, sou livre. Mais uma vez, Cristiano. Pela última vez, sou livre. Agora tatuado. Somos livres e não tem homem na terra, nem demônio no inferno capaz de roubar a nossa liberdade. Somos a resistência e não vamos parar jamais. Pelo sangue do Clezão, pelo sonho que nós temos e por 26 que está chegando aí. Termino dizendo que queremos duas coisas: anistia já e o nosso presidente elegível para 2026. Para colocar uma pá de cal na esquerda, que é um câncer do Brasil. Viva a liberdade, viva o Brasil. Deus abençoe. Eu não tô indo na igreja, mas assim, isso ficou estranho, hein? Pelo sangue do Clezão, velho. Esse é o momento. Nós vamos ouvir aquele que disse: eu estou do seu lado, presidente. Vamos ouvir. Ele que é o presidente do PL, o maior partido do Brasil, Valdemar Costa Neto. Boa tarde a todos vocês, um prazer estar aqui. Estou muito feliz por ter essa oportunidade de estar aqui. Quem não tem no coração o nosso hino nacional? Quem tem no coração nosso hino nacional, tem o Bolsonaro também no coração.
Quero dizer para vocês que esse homem fez tudo quando foi presidente. Saúde com a família. Todas as empresas do Brasil davam lucro. E agora? Feijão, arroz, feijão tá caro. Da direita brasileira. O café tá caro. Então volta Bolsonaro! Volta Bolsonaro! Muito obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Bolsonaro. Quero cumprimentar os governadores que estão aqui. Nosso governador Jorginho de Santa Catarina, Cláudio Castro do Rio de Janeiro, o Zema de Minas Gerais. Direita brasileira, e o Tarcísio, governador de São Paulo. Obrigado pela presença de vocês e um abraço para todos vocês. Beijo a todos. Deus, pátria e saúde com a família. E agora... Vamos ver o Gaia. Eu acho que o Gaia vai animar mais a galera. Mano, cadê o Nicolas? O Nicolas é antes do Bolsonaro, né? Nesse domingo, mais uma vez a gente está escrevendo história. É Malafaia, Nicolas e Bolsonaro. Vocês que estão aqui hoje, que decidiram sair de suas casas, muitos saíram de outros estados, para estar aqui porque não desistem do nosso país. São vocês que nos enchem de energia, que nos enchem de esperança. E é por vocês que o nosso presidente continua sempre brigando. Eu vou aproveitar esse momento, presidente, que eu preciso fazer um testemunho. Da última visita que você foi em Goiânia, o presidente estava doente. Estava soluçando, estava com pneumonia, não era, presidente? Quando foi chegando no final do dia, eu falei, presidente, você já está doente, vai descansar, vai pro hotel. Eu já não estava aguentando mais. Ele vira para mim e fala, eu não posso, o povo está lá me esperando. Que dia que a gente imaginou ter um líder que literalmente se sacrificasse todos os dias por nós, que está agora sendo perseguido no julgamento mais absurdo da história do Brasil. E eu quero falar um pouco sobre isso, presidente. Ele fala melhor. Eu quero falar sobre a perseguição que o Bolsonaro está seguindo, que eu quero que vocês entendam. A vontade do sistema não é prender ele, é prender mais gente a nós. Em cima do caminhão, só quase. Que ele é o obstáculo. Na manifestação, é ele que está a pedra, impedindo que eles alcancem a cada um de nós. Agora, essas pessoas que querem prender o nosso presidente, essas pessoas que querem segurar e silenciar as nossas vozes. De novo, veio duplicado. As redes sociais acabaram com a estrutura de poder e hoje cada um de vocês pode falar o que você pensa. E é por isso que hoje nós temos um presidente que foi eleito pela primeira vez democraticamente, que agora está sendo perseguido e pode ser julgado e preso por uma pessoa que fala isso aqui, ó. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. De acordo com esse ministro da nossa Suprema Corte, esse tempo de liberdade de expressão acabou. Acabou? E não vai acabar! Sabe por quê? Porque nós estaremos aqui todas as vezes que o nosso capitão chamar. Nós estaremos nas ruas lutando pelo nosso país, pela nossa liberdade, quantas vezes forem necessárias. Agora, peraí, eu tô vendo esse tanto de gente aqui, mas eu me lembro de um ministro que disse o seguinte: nós derrotamos a censura, nós derrotamos a apertura, nós derrotamos o bolsonarismo. Eles derrotaram o bolsonarismo? Derrotaram. Nunca estivemos tão forte quanto agora. Uma pesquisa que saiu semana passada mostra que as pessoas que apoiam o Bolsonaro cresceu e ultrapassou as pessoas que apoiam o Satanás do Lula. Satanás do Lula. E agora eles estão voltando pela censura, Silas Malafaia. E uma pessoa lá no STF que voltou para censurar a todos nós, ela disse o que eles pensam de cada um de vocês. Mas não pode também permitir que nós estejamos numa água em que haja 213 milhões de pequenos tiranos soberanos. Soberano é o Brasil. Mano, o pessoal da STF está completamente 213 milhões de tiranos? Nós que estamos dando a nossa vida, Bolsonaro que está dando literalmente o sangue dele por liberdade, por democracia, por transparência, por devido processo legal. Ele tá jogando sangue. Nós estamos lutando contra os tiranos.
E somos perseguidos por isso. Por isso eu tenho um orgulho para mim gigantesco, presidente. Primeiro, poder estar aqui em mais uma manifestação, mais um ato pacífico pela democracia do seu lado. Eu nunca imaginei na minha vida que eu pudesse estar aqui em cima de um carro de som, do lado do maior líder político que o Brasil já viu, aquele que acendeu a chama do patriotismo no coração de cada um de vocês. Nós não ficamos em casa, que nós fomos para as ruas e que nós ajudamos a vencer esse sistema opressor. Porque sempre que o Bolsonaro nos chamou, nós fomos. E para concluir, presidente, se você não se importar, porque eu sei que tem muita gente fora do Brasil nos assistindo nesse momento, a imprensa internacional vai noticiar o que está acontecendo aqui. Lá nos Estados Unidos, tem olhos atentos a exatamente o que está acontecendo aqui agora. Então, presidente, seguindo o seu exemplo do popcorn e ice cream salad, I don't speak English. The book is on the table. Aproveitando esse momento, presidente, eu tenho um recado para todos lá fora que estão nos escutando. We are freedom-loving people of Brazil. We are once again on the streets to fight for our freedom. Our country is on the brink of becoming a dictatorship. But this man is fighting it. This man is giving his life for all of us. Understand what's happening here, because it will happen in your country. Our judiciary system is the greatest risk for our democracy. But we will not give up. We will continue fighting. We will continue screaming for truth. And we will win. We will victorious. We will give back freedom for our country. Thanks for our great leader, Bolsonaro. Send the message to the world. Não, travou bem na hora do... Great again. É isso que é o discurso. Pô, travou bem na hora. Nós vamos mudar o Brasil. Quem que é? Esse homem é o grande senador da República, Flávio Bolsonaro! Olha aí, o culpado. Ó, se tem um culpado de ter sido um desastre o governo Bolsonaro, tudo, e o fim da direita, o fim do bolsonarismo, esse cara aí. Boa tarde, verdadeiros defensores da democracia. Nossa. Todos nós que estamos aqui Ninguém hoje. Gosta dele, velho. Pelo nosso Brasil. Ninguém gosta dele. Pelos nossos filhos. Ih, falhou. Alô. Pelos nossos netos. Todos nós que estamos aqui hoje, pai. Pelo Eduardo Bolsonaro, pelo meu irmão. Pelo Paulo Figueiredo, pelo Alan dos Santos, pelo Rodrigo Constantino, pela Ludmila, pela Carla e tantos outros que não podem ter o mínimo, conseguir vir a um ato democrático na Avenida Paulista. Palco que tem que ser cada vez mais tomado por nós, como eu falei, verdadeiros defensores da democracia. Todos nós sabemos que o Bolsonaro não está sendo submetido a um julgamento. Ele está sendo submetido a uma inquisição. O pico de testosterona está baixo. Que atua como parte, não é juiz, é um perseguidor. E essa aberração jurídica nós não vamos aceitar. Está faltando equilíbrio e bom senso no nosso país. E se nós estamos aqui hoje para pedir justiça, que é simbolizada por uma balança com equilíbrio entre acusação e defesa, é porque nós todos sabemos que é um fato, que essa balança está completamente desequilibrada, pesando para um lado perseguição, injustiça, ataques às prerrogativas de parlamentares, ataque à liberdade de expressão, ataque à liberdade de imprensa, atropelo em prerrogativas de advogados e altíssima velocidade para condenar alvos pré-escolhidos
por aqueles que deveriam ser os guardiões da nossa Constituição. Enquanto isso, gente, os aposentados do INSS estão sendo roubados e não tem 24 horas para eles devolverem o dinheiro. Vamos ver onde vai a manifestação. Os Correios estão sendo roubados. Até o seguro-defeso está sendo roubado. Você falando de roubo, e nós não vemos celeridade na proporção do que acontece com quem pinta uma estátua de batom. E para concluir... E rachadinhas, Flávio Hoje a polarização não é mais entre esquerda e entre direita. A polarização é entre a direita, entre a esquerda, melhor dizendo, e o bom senso. Ele errou. Ele tá lendo e errou. Entrou num processo de erosão por um vale-tudo para defender ou para que a sua cabeça esteja posta numa bandeja, atacando a maior liderança política desse país, uma pessoa honesta, patriota, humilde, uma pessoa amada, que sempre respeitou a Constituição e mostrou que o Brasil tem jeito. Ele respeitou mesmo. Agora eu quero perguntar a todos vocês. Nas 4 linhas. Nós vamos aceitar por isso que a galera um processo manipulado com uma sentença que já está escrita muito antes do processo começar? Sim! Não! Não é que não há provas para culpar Bolsonaro. As provas mostram, pai, que você é inocente e liberdade não se negocia. Quem abre mão da liberdade por medo acaba escravo por escolha. E todos nós, pela política, ocupando as ruas, atuando nas redes sociais, com um Senado mais forte, com uma Câmara mais forte e sob a liderança de Jair Messias Bolsonaro, nós vamos juntos, com equilíbrio e inteligência, resgatar o nosso país. Inteligência. Não será fácil, mas nós não vamos desistir do nosso Brasil. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, Brasil acima de tudo. Flavinho é o mais esperto. Muito obrigado. Ele é um ladrão esperto. E vamos à luta. Ele colocou de 4 o governo do pai dele. Acabou com Lava Jato. Mano, olha o poder do Flávio. E agora vamos mudaram. Aquele que clama sempre ao Senhor pelo Brasil. O Flávio Bolsonaro, ele conseguiu mudar uma legislação para escapar da rachadinha. Vocês lembram que na época eles mudaram lá o entendimento mano, e acabou com toda a investigação sobre peculato no Brasil inteiro. Ficou paralisado por causa dele. Se alguém que não vai rodar, o Flávio Bolsonaro. É o Magno. É você! 203 milhões de tiranos. Ontem foi a festa. Vamos ver se ele tá mamado do regozijo. Não tá mamado. Se fecharam. A última vez ele tá mamado, até né? choro. Foi tão emocional que o ele tá mamado assim. Lágrimas de crocodilo. Tá assim, tá bêbado. Ele entrou ali para cumprir uma missão demorada de anos. Ele pegou o regimento interno do Supremo Tribunal Federal e criou o inquérito das fake neus. A gente fala em Alexandre Cabeça, não vou nem falar porque é uma cartela de ovo. Tá custando 30 reais. O Bolsonaro deu um tom. Para aí, gente, mano. Nós não vamos nos intimidar. O ataque ao marco civil da internet. Ontem, fechando de fato o que nós dissemos, o que eu digo todos os dias. O Bolsonaro cutucando ele. Estamos vivendo uma ditadura, num consórcio perverso e malvado. Tudo porque o sistema decidiu tirar Bolsonaro do jogo.
Bolsonaro se apresentou, travou a máquina do sistema, travou os dutos da corrupção no Brasil. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. No governo Bolsonaro, as estatais deram lucro. Elas hoje vivem pedindo como quer cabide de emprego. Nós, senadores e deputados que aqui estamos, vou me estamos prender, na rua porque temos coragem, e a coragem que chama a nossa atenção é porque nós temos um único raio de luz. Ou a nossa saída vem de fora, ou Deus usa alguém. Nós precisamos de algo espiritual, porque do ponto de vista humano, tudo já se acabou. Do ponto de vista humano, nós não temos saída. Baita discurso, tá animando a galera, mano. Só Deus, só Deus pra resolver. Nós temos, sim, uma saída, um lampejo. Nós teremos Bolsonaro em 26. Ele até parou de chorar, o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida disso. Perdeu até vontade de chorar, o Bolsonaro. Isso é espiritual. O tempo de Deus com Bolsonaro não acabou. Diga comigo, o tempo de Deus com Bolsonaro ainda espiritual do Bolsonaro não acabou. Meu Deus do céu. Me escutem, eles não colocarão a mão em Bolsonaro. Mas eu quero dizer a vocês, nós queremos ele 26. Nós queremos ele 26. Não. Está bom. Mas se a gente colocar ele sozinho no palácio em 26, o que ele vai fazer? Também. Eu tenho que estar lá. A nossa responsabilidade é eleger 46 senadores de direita. Agora! Tá travando? Conservadores de direita de verdade! Nós não pararam! Depois da... Aqui. Replay. Não vou nem falar eleição, eles não são Bolsonaro! Dando 30 eles sentam na mesa do rei! Muito bom! Comem as lentilhas do rei! Muitos já traíram, muitos já viraram as costas. E agora, Guto, eles estão de volta, de camisa amarela. Somos Bolsonaro. Peça a Deus discernimento. Precisamos de 45 senadores do porte de Marco Rogério, do porte de Rogério Marinho, do porte de Flávio Bolsonaro. Nossa, alguém que grita, que tem coragem, alguém que não tem medo e tem pela sua própria vida. No meu caso, eu nasci para João Batista, e quem nasce para João Batista não tem medo de perder o pescoço. Quero dizer ao senhor Alexandre de Moraes, ontem, presidente Bolsonaro, eu recebi um processo, mais um. Eu fui processado pelo presidente do PDT, pelo Lupe, por causa da corrupção no INSS. Por causa do roubo dos velhinhos. Digo uma coisa, Lupe. Digo uma coisa a todos. Que venham os processos. Que venham os processos. Que venham os processos. Comigo só se matar. Comigo só se matar. E Deus tirar a minha vida. Porque cala a boca. Já morreu. Quem manda em minha boca sou eu. Em 2026 teremos de volta o capitão. Todo mundo que vem grita, volta Bolsonaro. O melhor até agora. Mas não tem um outro grito. O melhor discurso. Não tem uma outra maneira. Todo mundo tem que ser receptivo. Todo mundo tem que repetir. Repetitivo. No 3. Eu quero que vocês gritem isso, porque a eleição de Bolsonaro significa que nós estamos com Israel. Nós não temos ditadores, nós não amamos ditadores, nós amamos Israel. Esse país está alinhado com o Hamas, ele está alinhado com
com China, com a Cuba, com o Hezbollah, com o Irã, com todos os tipos de criminosos desse país. Bolsonaro voltando, Netanyahu está de pé, o Trump está de pé. Trump, eu não sei falar inglês, só Bolsonaro que sabe, mas Trump, os Estados Unidos podem nos ajudar. Deus abençoe essa pátria. Nós não estamos na revanche. Vou encerrar, presidente. Nós não estamos aqui para destilar ódio, porque a Bíblia diz, pastor Silas, que a ninguém deveis nada, exceto o amor. Nós não temos ódio dessa gente, oramos por eles, queremos que eles caiam na real, queremos o bem dele e o Brasil de volta. No 3, vamos gritar: Deus, pátria, família e liberdade. Volta Bolsonaro. 1, 2, 3, Deus, pátria, família e liberdade. Volta bom, Bolsonaro! Cinema. Parabéns, porra. Finalmente, um discurso decente. Alô, nação brasileira. Tudo isso, ditador. Se isso aqui é um país sério, ele tomava um impeachment e ia pra cadeia. Se isso aqui é um país... Cadê senadores? Agora eu vou dizer uma coisa, agora que eu vou encerrar. Não vou deixar, não vou levar pra casa. Vai. Fala. Sabe por que um cara desse não toma um impeachment? Fala. Porque o Flávio Bolsonaro não quer. Porque quem tem o poder pra isso é o Senado? Eu vou dizer pra vocês. Flávio Bolsonaro não quer. E já foi dito aqui pelo senador Marcos Rogério sobre as eleições. Sabe Flávio Bolsonaro não quer. Porque nós temos uma direita prostituta, vagabunda, que se vende. Ai, Flávio Bolsonaro, se esconde, Flávio Bolsonaro. É sobre você, Flávio Bolsonaro. Nós temos uma direita séria e verdadeira, mas grande parte dela é um bando de vagabundo vendilhão. Puta merda, Flávio Bolsonaro. Por isso que na eleição de 2026 nós não podemos errar o voto dos 2 senadores. Que Deus abençoe você. Caralho, que Deus abençoe tua casa e tua família. Ele viu o Flávio Bolsonaro no palanque. Que Deus abençoe São Paulo. Que Deus abençoe o Brasil. Conclua aí pra mim. Quero edite disso na minha mesa. Edite na minha mesa. Eu quero edite na minha mesa. Justiça! Ele falando isso e o Flávio Bolsonaro. Anistia! Falando que não quer o impeachment do Alexandre. Brava gente brasileira que vai temor servir ou ficar a pátria livre. Senhone mandou R$8,36. Ao ficar Sudoeste para fechar o 120. Grande Senhone, obrigado pelos 8,36. Tamo junto, velho. Fechou 120? Já temos 120 pra comprar o Redcast. Temor serviu ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Deus te abençoe! Esse sino é bom. Alô, Brasil, já que tá tudo caro, volta Bolsonaro. Já que tá tudo caro, volta Bolsonaro. Eles realmente vão investindo nisso. É essa a resposta do Bolsonaro, é adotar discurso do PT, cara, da picanha. É a picanha ao contrário. Meu Deus. É o Nicolas. Agora é o Nicolas. Tenho a grande missão de chamar. É o Nicolas. Ele, que é o homem amado por milhões. Mano, o Nicolas não foi. O Nicolas não foi. Mas odiado por quem teme a verdade. Ele é Jair Messias Bolsonaro. A música. Mudou já? Ih, anticlimático, não tá funcionando o microfone. Vamos abrir aqui. Muita responsabilidade.
Não tem áudio. Um jovem, Oswaldo Ribeiro. Que saiu pelo mundo. Agora foi. Jamais esperava ser vereador na minha vida. Não. Por isso que ele só fez isso na vida. Ele só fez isso na vida, só se candidatou. Fui ser deputado federal. E só um milagre explica a minha eleição para presidente em 2018. Milagre da vida. E que entendo eu, na minha fé, um propósito de Deus. Quem me acusa pode ter muita coisa ao seu lado, mas nós temos 3 que eles não têm. Nós temos Deus, a verdade e grande parte da população brasileira. Vocês me fortalecem para ser o porta-voz de vocês. Vi agora há pouco aqui uma faixa, diga-nos o que fazer. No final eu falarei. Trumponaro Musk. As coisas acontecem na vida da gente. Em 2014 decidi disputar a presidência. Estava lá na Academia Militar das Agulhas Negras. Está no YouTube. Ali eu falei o que aconteceria ao longo dos próximos 4 anos. A sobrevivência em Juiz de Fora. Continua a imagem. Sobe mais imagem. Não corta, cortou! Por que corta bem ali no começo do MASP a imagem? Depois, vocês não imaginam a coragem, Tarcísio, para você convidar e as pessoas aceitarem a ser seu ministro. As pessoas ocuparem funções em bancos oficiais e também nas estatais. Confesso a vocês, essa segunda parte foi muito mais difícil do que a primeira. Mas ficou uma marca no meio de vocês, que o Brasil tem jeito. É só não roubar que a gente vai para frente. Por isso você não foi para frente, Bolsonaro? Na política, o Satia, é você aprender a dizer não. Ele falou do Satia, o Satia vai... E não sempre sim. Jamais poderia eu imaginar que um dia estaria falando para um grande público sobre justiça, anistia, direitos, perspectiva, futuro do seu país. O que aconteceu por muito tempo? Bom, por que eles param bem ali no começo do MASP de mostrar as imagens? Os políticos eram todos iguais. E as cadeiras vazias foram ocupadas com este pessoal da esquerda que está aí. Okay. Em 2018, quem decidiu a eleição foi esse cara aqui. Ele vai anunciar o Carluxo no Senado em Santa Catarina? Um telefone numa prancha de surf. Esse foi meu marqueteiro. Mas tínhamos naquele momento a liberdade de expressão. Podíamos nos manifestar. E no Facebook, por noite, agregava mais de 400 mil pessoas. E fiz uma coisa também. Ele não fala como que ele perdeu a última eleição, né? Gastando bilhões, 700 bilhões, 700 bi na campanha, na eleição. Pegamos uma passagem bíblica lá do João 8:32. Comprando voto. E conheceis a verdade, e a verdade vos libertará. Se os caras não forem presos, como é difícil você falar a verdade para um amigo seu, mas ela liberta. Então o marqueteiro aqui, Carlos Bolsonaro, me botou na presidência da República, juntamente com mais algumas pessoas, obviamente. Mas ele foi o cérebro, foi a minha espinha. Ao longo de 4 anos, enfrentamos pandemia, uma guerra lá fora, uma tragédia de Brumadinho, uma crise hídrica de 21. Mas nós vencemos tudo isso. Eu ali falei para vocês a importância da liberdade.
comprei 600 milhões de doses de vacina, mas falei, eu não vou tomar. Não dá, velho, não dá. É um idiota. Você tem que ter liberdade. É um idiota. Para escolher o seu futuro. É um idiota. É um idiota. Você arca com as consequências. É um idiota. Não vou entrar nessa questão. Se um dia uma grande rede de televisão me der o espaço, falarei com o maior prazer. Acabando 22. A mão pesada do Tribunal Superior Eleitoral fez-se valer na balança. Onde eu era proibido de fazer tudo, o outro lado podia fazer qualquer coisa. Me acusar de tudo, até da morte da Marielle Franco. Me acusar de genocida, de misógino, de não gostar de nordestinos, de não gostar de negros. De mulher. Eles podiam tudo. Tivemos até a tal cartinha pela democracia, que me tirando de lá, estariam garantindo a democracia no Brasil. Olha que eles botaram no meu lugar. Se fala em golpe, quem tirou o cara da cadeia? Foi o que ficou de déficit, você não lembra? Quem botou só na época da eleição foi 300 bi em... Quem o colocou na presidência da República 300 bi para pagar vexame agora? Vamos falar. Como acabamos de ver a Embraer auxílio que ele fez pra taxista, ele fez auxílio pra caminhoneiro. Mano, ele fez auxílio pra todo mundo 3 meses da eleição. Auxílio. Na Rússia estava ao lado de ditadores e criminosos de guerra, o atual presidente do Brasil. Outras consequências virão. Quando Lula assume pelado no conflito Irã e Israel, ele ficou do lado do Irã, aquele país que é a bomba atômica, para varrer Israel do mapa. Outras consequências, infelizmente, virão contra nós. 2022 foi triste. Arrastava milhões de pessoas pelo Brasil. Aqui em São Paulo, motociata com 300 mil motociclistas. Chora. Assim no Brasil todo. Chora. 1 milhão de CACs conosco. Homens e mulheres da segurança, 1 milhão de pessoas, a grande maioria conosco. O agro conosco. Quem produzia? Mano, ele ainda não se recuperou da derrota de 2022, olha isso. Ele só os fala mais humildes do Nordeste, levamos água para lá. Levaram? Até, prezado governador Zema, o Vale de Quedinhonha, região mais pobre do seu estado, nós conseguimos com o nosso ministro Saxida regularizar a exploração de lítio naquela região. Em Minas, nós resolvemos a questão da cota 762 de Furnas. Em Minas, nós conseguimos, junto com o Tarcísio, 3 bilhões de reais para o metrô de BH. Nós fizemos o possível. Não esperava, confesso, aquele resultado. Meu Deus! Mas no dia 1º... supera, velho! Eu me pronunciei à nação e comecei dizendo: vão sentir saudades da gente. Você só sente saudades quando alguém vai embora. Ali eu anunciei que estava indo embora. Falei também que nós não somos iguais à esquerda. Nós respeitamos Anônimo a Constituição, a família. Para fechar, falei 130 muita coisa. Tamo junto, Anônimo. Obrigado pelo 5. Numa cadeia, num grupo enorme de jornalistas. No dia seguinte, vou ligar pro Junior Master já. O Brasil estava parado com quase 1000 pontos de estrangulamento de caminhoneiros. Eu tive a humildade de fazer um vídeo e pedir aos caminhoneiros para que desobstruíssem as pistas, porque o Brasil pagaria um preço muito alto no tocante à economia. Se eu quisesse o tumulto, o momento seria a partir daquele, com a boa vontade dos caminhoneiros. Humildão, mano, fiz um vídeo pros caminhoneiros. Ato contínuo, a pedido do atual mandatário. Fizemos a transição pacífica, elogiada por Geraldo Alckmin, que foi o responsável para receber isso do nosso lado. Nós nomeamos 2 comandantes de força
a pedido desse cara que está no governo agora. Que porra de discurso Quem é quer dar esse? golpe, nomeia comandantes a pedido do opositor. No dia 30 de dezembro, graças a Deus, que horrível, resolvi sair do Brasil. Bailo gay! Tamo junto, muito obrigado pelo sub. Me fez. Essa manifestação era pelo quê mesmo? Pelo Bolsonaro. Não era apenas para não passar faixa. Jamais eu passaria faixa para um ladrão. A música mudou. Do nada. Tava emocionante, daí. Agora volta a ficar emocionante. Música de igreja agora. Jamais passaria faixa para um ladrão. Chegou o fatídico 8 de janeiro. Vamos ver o que ele vai fazer. Um movimento, mais do que claro, orquestrado pela esquerda. Ah, claro. Putz, Lula não estava em Brasília. No dia anterior, ele foi para Araraquara. Porque sabia o que ia acontecer. Caralho, ele tá chamando todo mundo de esquerdista agora? Tanto é que as imagens de quase 200 câmeras sumiram. Isso é verdade. Tudo foi quebrado antes daquelas pessoas que, em parte, estavam no acampamento chegaram. Mentira. Se quebraram também. No dia seguinte, essas pessoas foram presas. E assistimos hoje condenações a 14, 15, 16, 17 anos de prisão. Como a semana passada, uma mulher com 7 filhos, 6 menores, foi condenada a 14 anos de cadeia. Essa mulher era golpista? Como a Débora, que seus familiares estão aqui agora, por Maria foi confirmado 14 anos de cadeia, ela com 2 filhos pequenos. Isso não é justiça, é uma brutal injustiça. Por isso nós lutamos por anistia, que é um remédio previsto na Constituição, de iniciativa própria do Parlamento brasileiro. Quero concorrer. Independentemente de qualquer um dos outros 2 poderes. É o caminho da pacificação. E quem colabora com ela, mesmo sendo algoz, concordando, é um gesto de altruísmo. Meu Deus, ele está pedindo por favor. Nós esperamos que essa anistia tenha o apoio dos outros 2 poderes, além do poder legislativo. Nós podemos mudar o destino do Brasil. Ele está se humilhando. Nós podemos trazer a pacificação. Mano, o cara do som nem sabe que música que ele coloca pra essa humilhação. Está reclamando da sua vida? Lembre-se que pessoas iguais a você, inocentes, mudou a música humildes, agora. A música é triste. Pais, avós, agora a música é triste. Agora estão olhando para cima e vendo um concreto numa penitenciária. Quem está preso e deve alguma coisa, sente. Agora, quem está preso e nada deve, isso é uma tortura. Isso é um crime que, tenho certeza, para quem acredita, não terá perdão no dia do juízo final. Os caras estão perdidos no som, velho. Alguns acham que são imortais, mas o dia de todos nós chegará. Dizer a vocês que esses que estão sendo condenados, quais acusações? Tentativa armada de se levar o Estado Democrático. Que arma foi apreendida? Busquem as polícias legislativas da Câmara e do Senado. Nenhuma arma foi apreendida, a não ser um estilingue com algumas bolinhas de gude. Que tentativa armada é essa? Volta a música triste. Golpe de Estado. Música 8 de janeiro. Não, agora a música é suspense. Com mulheres, com mães, o DJ tá em Nárnia, com bandeira nas costas, com a Bíblia embaixo do braço. Opa, voltou. Se dá. Voltou a música emocionante. Com armamento, com o núcleo financeiro, com o núcleo político, com apoio de instituições
inclusive fora Mano, eles estão brigando Brasil. lá no DJ. Coloca essa! Não, coloca essa! Coloca essa música! É essa! Estão brigando lá, mano. Defesa, José Múcio, disse há poucos meses, no programa Roda Viva, que 8 de janeiro já mudou de novo. Não foi golpe. Mais ainda, 2 outros ex-ministros da Defesa falaram a mesma coisa. Nelson Jobim e Aldo Rebelo. Mais ainda, José Sarney falou a mesma coisa. E poderia aqui dizer o mesmo para quem está no carro do som. Agora de novo. Se fosse uma tentativa de golpe, vocês não estariam aqui. E nós queremos justiça. Queremos pacificação. Queremos o bem do nosso país. E agora, para atender uma pessoa da faixa aqui agora, o que fazer? O ano que vem temos eleições. Música aqui emocionante. Não é um carro para comício. É um carro para nós dizermos a verdade. Essa verdade que está lá em João 8,32. Se nós queremos que o nosso time seja campeão, nós temos que investir. Nós temos que acreditar. Nós temos que entender que as coisas não acontecem de uma hora para outra. Desistiram da música de fundo. Quantos aqui demoraram um tempão? Desistiram completamente. Para conquistar sua amada ou seu amado. E depois valeu a pena o sacrifício. Dizia a vocês, não interessa onde eu esteja, não interessa a covardia que porventura façam comigo. Encheram o DJ na porrada. Porque eu tenho a certeza que o objetivo final não é prender, é eliminar. Logicamente não quero ser preso e nem morto, mas não posso fugir da minha responsabilidade. Não posso fugir da verdade. Não posso fugir da minha palavra para com vocês. E digo, estaria muito bem se estivesse do outro lado, mas não estou. Estou do lado de Deus, pátria, família e liberdade. Se vocês me derem, por ocasião das eleições do ano que vem, 50% da Câmara e 50% do Senado, eu mudo o destino do Brasil. Ele foi presidente da República! Presidente da República! Tem outros 50% pro republicano. Ele foi presidente da República! O MDB, União Brasil. Se vocês me derem isso, não interessa onde esteja, aqui ou no além, quem assumir a liderança vai mandar mais que o presidente da República. O DJ voltou. Com essa maioria, nós elegeremos o nosso presidente da Câmara, o nosso presidente do Senado, o nosso presidente do Congresso Nacional, a maioria das comissões de peso no Senado e na Câmara. Lá no Senado, nas sabatinas, nós decidiremos quem prosseguirá nessa missão ou não. Nós indicaremos os efeitos sonoros estão doidão, os integrantes das agências. Nós escolheremos música de igreja o presidente, de novo. Música de igreja. O presidente do Banco Central e todo o seu secretariado. Nós seremos os responsáveis pelo destino do Brasil. E dou um recado: não quero isso para perseguir quem quer que seja. Não quero isso para revanchismo. Eu quero isso pelo futuro do meu Brasil. Não tenho obsessão pelo poder. Eu tenho uma paixão pela minha pátria. Nós juntos, ao longo vai voltar a música de igreja triste. 4 anos que eu estive na presidência, voltamos a vestir o verde e amarelo fora de época de Copa música do de Mundo. igreja triste. Voltamos a cantar o hino nacional com vibração. Voltamos a falar em família, célula da sociedade. Nos colocamos contra a ideologia de gênero. É inadmissível perverter crianças
de 5 anos de idade nas escolas. Esse aí, o grande patrimônio de todos nós, os nossos filhos. Nós entendemos o que é legítimo direito à defesa. Viram que o morte por arma de fogo diminuiu no meu governo. Todos passaram a ganhar comigo, do empresário ou mais humilde. Vocês não viram durante a pandemia, onde muitos governadores e prefeitos pregaram ou fiquem em casa, a economia de ver depois? Como nós demos auxílio emergencial, não houve um só saque a supermercado. Nenhum prefeito do Brasil ou do Nordeste atrasou a sua folha de pagamento, em especial o 13º. Atendemos a todos com dignidade. Nossa, que discurso merda. Aumentei em 1 ponto percentual o fundo de participação dos municípios. Levamos água para o Nordeste. Música emocionante. Triplicamos o Bolsa Família, mostrando que quem porventura arranjasse um emprego ainda ganharia mais R$200. O Brasil estava voando. Tivemos uma excepcional política externa, capitaneada em especial pelo Ministério da Agricultura da Tereza Cristina. Comércio com o mundo todo. O Tarcísio, com apenas 7 bilhões por ano, fez milagre. A pequena, grande Tereza Cristina. É o DJ mais doidão que tem. Obrigado por ter aceitado o meu convite. O Tarcísio fez milagre com 7 bilhões para infraestrutura. E assim foram a maioria dos meus ministros. O Rogério Marinho, que não havia sido reeleito federal em 2018, levou água para o Nordeste e fez milhares de obras. Foi eleito senador na última eleições com uma vaga apenas. E agora ele é o grande ídolo do Rio Grande do Norte. Meu Deus, que merda. Lá nas pesquisas, nós estamos na frente da esquerda. Lá em Alagoas, estamos na margem de erro com a esquerda. Imagina, você na Bahia, você é um velho. Uma perda enorme. Na Bahia podia estar almoçando com a família e você vai pra Paulista, porque dessa vez o Bolsonaro vai pra cima. Ele faz um discurso xoxo desse. A posição de aceitação. Nossa. Nós temos como resolver o Brasil. Vou até postar isso. Me permita repetir. Me deem 50% da Câmara e 50% do Senado, que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem eu preciso ser presidente. O Valdemar me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês. Me processam, mas não me processam por corrupção, por desviar recursos da Petrobras, por ter assaltado o fundo de pensão do Banco do Brasil ou dos Correios. Não me processam por ter achado dinheiro no apartamento Mudou de novo. Ou ter um sítio em algum lugar, ou um apartamento na beira da praia. Me processam por uma fumaça de golpe. Que golpe é esse que até hoje o Mossad não está sabendo sobre ele? Mossad. Minhas senhoras, meus senhores, obrigado por mais esse momento. Nós temos alternativa, mas ela se perpetua pela confiança entre nós. Não me sinto bem na posição que me encontro, me omitir, me calar. Eu apelo aos 3 poderes da República. Apela. Sentem, conversem, pacifiquem o Brasil. Voz de liberdade. Esses inocentes do 8 de janeiro. Quem porventura quebrou alguma coisa, que pague. Mas julgar e prender de baseada. Mudou de novo, DJ. Isso não existe em nosso ordenamento jurídico. Mudou de novo. Não quero crer que seja vingança de uma pessoa ou de outra. Uma bandeira lá no meio. Todo o Brasil sabe o que está acontecendo. A bandeira vai cobrir toda a manifestação. Nós queremos um Congresso altivo. Nós queremos um Supremo respeitado. Nós queremos um Executivo trabalhando para o bem-estar do seu povo e não em alianças momentâneas por parte de uma minoria em causa própria. O Brasil é um país fantástico.
Repito, ninguém tem o que nós temos. Quem tem uma biodiversidade como a nossa, meu Deus, terras agricultáveis como a nossa, belezas naturais, um povo amigo, as mulheres mais bonitas do mundo estão aqui no Brasil. Me desculpe os casados, mas eu sou casado com a mais bonita das bonitas. Nada como homem com seu coração apaixonado. E 3 isso. O Nicolas não tá aí? A o todos Nicolas vocês, só não quer. muito obrigado foi muito por esse flopado momento. isso aí. Vamos tá na dele, com as eleições do ano que vida. vem. Vamos mudar o destino do Brasil. Obrigado, São Paulo. Obrigado, Brasil. Brasil acima de tudo. Nossa, que discurso horrível. Brasil acima de tudo. Que discurso horrível. Befinho 2, muito obrigado pelo subscribe, pelo... Nossa senhora. Que tristeza essa manifestação. Agora tem mais um filho, né, que quer transformar em deputado. Mais um filho. Mano, eles vão acabar se enfiando tudo em Santa Catarina, cara. Voltamos aqui no estúdio. As libidinoses do Super Prime, valeu, tamo junto. Vivo do ato da Avenida Paulista. Valeu, obrigado. Acompanhamos a sequência de discursos que foi finalizada aí com o debate, o discurso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Imagens ao vivo da Avenida Paulista. Pronto. Agora vamos discutir o assunto. Vamos falar a respeito. O que é isso aqui? Nada. Vamos falar a respeito do que a gente acabou de ver? Cara, it's over. It's completamente over pro Bolsonaro. A manifestação mais flopada, os discursos mais vergonhosos, sem o Nicolas já não foi. Nossa, cara, que momento, hein? Triste, enfim. Aqui, na verdade, ele tá passando bastante tudo pro Centrão. A estratégia deles de fazer uma grande conglomeração com o Centrão, com o Kassab, com o Tarcísio, Tereza Cristina, Zema. Vocês viram aqui, né? Vocês viram. Esse é o plano. Não é o Bolsonaro ser presidente, ele vai ficar insistindo que ele é candidato até o final pra dominar o campo. Mas já tá definido. Eles vão lançar tudo o nome em volta do Tarcísio. Vai ser Zema, Ratinho Júnior, Tereza Cristina, tudo em volta do Zema. Cara, assim, ele já entregou até o nome dele pro Centrão. Ele tá entregando tudo. Agora ele já tinha entregado o governo dele pro Centrão. Agora ele tá entregando todos os votos dele pro Centrão, tá? É isso que sobrou pro Bolsonaro. Se entregar pro Centrão. Onça mandou R$3,14. Junito, percebeu que toda a linguagem dessas manifestações é a mesma de um culto neopentecostal? Depois dizem que o MBL é uma seita. Mas tá assim desde 2017 já, viu? Desde que acabou o impeachment, que a gente parou de comandar a manifestação, já tinha virado isso. Valeu, obrigado pelo superchat, Onça. Obrigado pelos 3,14. Então é isso, cara. Acabou, viu? Acabou o bolsonarismo. Aqui eu acho, pelo que eu tô vendo, tudo que vem acontecendo, ele vai entregar agora o resto pro Centrão pra ficar ainda bem, sabe? Pra ficar, ó, eu já entreguei o governo pra vocês. Agora entrego meus votos. Valdemar tá administrando agora o nome Bolsonaro, a marca Bolsonaro. Só me tentem deixar numa prisão domiciliar e com a graninha caindo todo mês. E meus filhos eleitos. Acabou. Pronto. Nossa senhora. Bom. É isso. E vai ficar cada vez mais evidente a nossa diferença pro bolsonarismo, né, cara? Vamos ter que enfrentar Tarcísio no ano que vem. O vice do Tarcísio deve ser alguém do Bolsonaro. Não, o Tarcísio seria alguém do Bolsonaro. O vice do Tarcísio vai ser um mais, tipo um PP da vida. Isso, vai ver, cara. O vice do Bolsonaro vai ser pior ainda. O do Tarcísio vai ser pior ainda. Com sorte, pega um Ratinho Júnior. Com sorte. Vai ficar difícil pro Ratinho Júnior agora. Tem muita gente na parada.
Cara, é o fim da direita bolsonarista, tá? Pra mim, ficou muito claro que é o fim. O Centrão dominou tudo agora. Ele tá vendo agora, ele tá entregando os votos pro Centrão. Tá entregando tudo.